Você tem como compartilhar uma experiência pessoal específica que tenha exercido um impacto significativo em sua espiritualidade e quais foram as circunstâncias, momentos ou oportunidades que ocorreram durante momentos específicos e como isso moldou a sua vida espiritual? É bem abrangente, né? Mas alguma experiência que tenha assim mudou a sua jornada assim? Daniel, eu penso que aquela que eu contei para você do meu avô foi algo que marcou a minha vida, mas eu tive outras experiências no sentido de ver, como que eu diria, de ver os resultados daquilo que Deus, né, foi fazendo, não necessariamente na minha vida, muito embora muitas delas, mas no meu contexto de vida, seja ministerial, seja pessoal. Obviamente, antes de me casar, eu tive experiências, digamos assim, específicas que trouxeram resultados que estou vivendo eles hoje. Sim. Então, assim, como vida, como prática, foram muitas vezes, muitas coisas, de ouvir Deus falar de formas específicas, né? Eu tive uma experiência ímpar, né? Eu estava dando aula e no começo da aula, no primeiro dia, era uma sexta-feira à noite, comecei a aula e ali, falando e tal, tinha uma mulher sentada na minha frente, o Espírito Santo falou assim comigo, não mexa com ela. E aquilo me assustou muito, mas foi audível, não mexa com ela. E o não mexer, na hora eu entendi, não pergunte para ela, não faça piada, mantenha o foco. E eu continuei a aula e eu estava dando aula em Aparecida, lá onde tem a Basílica, que já é eu diria assim, um confronto ali, né? E aí eu continuei dando aula, passou um pouco, eu passei os olhos para aquela mulher e o Espírito Santo falou de novo, não mexa com ela. Claro que o resto da aula foi tensa, eu dei a aula virado para cá e ela de cá, de medo, no sentido, né? Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. E aí terminou a aula na sexta-feira à noite, fui para o lugar onde eu estava hospedado, no outro dia de manhã eu voltei para a aula, a mulher sentada no mesmo lugar, escorada assim, ó, me filmando. E aí eu dei a aula, no intervalo, tomamos café, voltamos, quando chegou no final da aula, antes do almoço, todo mundo saiu e ela falou, preciso falar com você. Eu falei, meu Jesus, é agora. Olhei para a porta para correr. Aí ela veio, ela falou assim, eu quero te pedir perdão. Quando ela falou isso, eu já me acalmei. Eu falei, mas o que eu fiz? Ela falou, você não fez nada. Mas eu queria te contar o que aconteceu ontem, literal, ela disse. Ontem, por 2 vezes, eu tentei levantar da cadeira e eu ia te agredir, eu ia te bater. Aí eu falei, minha irmã, o que eu fiz? Ela falou, você não fez nada. A instituição. Aí, não estou falando mal do seminário onde eu dou aula. Ela falou assim, quando eu vi propaganda do seminário, tem uma matéria lá que ela chama Batalha da Carne contra o Espírito. E ela disse, quando eu vi esse tema, eu vim para o seminário para fazer esta matéria. Por quê? Porque eu achava que era aquele nível de guerra espiritual, que se vivenciou isso muito na década de 90, né? De guerras, de luta espiritual, aquela coisa toda que a gente sabe, batalha espiritual e tal. E quando você fez a introdução da matéria dizendo que a maior batalha que nós temos é contra a carne, que eu começo a matéria dizendo que, né, a maior batalha que nós temos é contra a carne, é espírito e alma, né? Espírito e carne. E quando eu disse isso, ela falou assim, eu odiei não você, mas a instituição, apesar dela não ter culpa nenhuma. E porque ela achou que era uma coisa e não era. Só que ela disse, Deus nunca me tratou como Ele tratou de ontem para hoje. Então eu quero te pedir perdão por ter te odiado por um momento, e agradecer a Deus porque Deus te usou para me moer essa manhã. E eu falei, Deus, obrigado. Aí eu falei assim, aí eu contei para ela o que Deus tinha falado. Ela falou, olha, professor, sinceramente, por 2 vezes eu tentei levantar da cadeira e algo me trouxe de volta. Ela falou, ia acontecer. Então isso para mim foi marcante, sabe? Uma experiência de falar, poxa, Deus falou comigo. De uma forma específica, né? Sim, legal.